Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast do Araújo. Estou com o Sérgio e sua equipe do Jeová Nissi. É muito bom poder estar com vocês, viu? Foi incrível o que aconteceu lá na igreja. Eu tenho certeza que essa mensagem ficou cravada nos corações e quem estava ali com certeza não vai esquecer nunca mais e vai gerar frutos. E eu queria saber, Sérgio, como que esse chamado veio para o seu coração. Fala um pouquinho para nós sobre o Jeová Nissi e sobre o chamado de você, que eu acredito que assemelha aos dos demais. Bom, a companhia Nissi, né, nós estamos já há 22 anos aí na área, trazendo a arte cristã, né, e em paralelo com o setor, com a área missionária, né, e hoje a gente já tem nossa aldeia lá em Angola, com mais de 1.200 crianças dando abrigo para algumas, ensino, alimentação e tudo mais. A gente atende viúvas, albinos. Também temos o nosso projeto hoje na Índia, no sertão brasileiro, lá em Assaré, no interior de Ceará. E aí a gente tá já há 22 anos nessa caminhada doida aí, e Deus tem dado graça, sabe? Tipo, sempre eu admiro muito o quanto que Deus trabalha através da vida do Kaique, construindo as peças e tudo mais. E é basicamente isso, né, a companhia. Meu chamado, pastor, foi uma coisa meio doida, né? Deus basicamente pegou e me colocou na missão. Eu lembro que eu tinha terminado a faculdade, fui tentando procurar emprego, não achava de jeito nenhum, as portas que estavam praticamente abertas simplesmente se fechavam. Houve uma coisa que eu entreguei o currículo para o gerente de RH da empresa, que era amigo do meu pai, e simplesmente não fui contratado. E procurei na minha área, não consegui. O emprego que eu consegui foi no Itaú na pandemia, e era temporário também, mas encerraram até o contrato antes. E eu tava na época também, comecei a estudar na Bezalel, que é a Escola de Artes do Nissi. E paralelamente, né, trabalhando, estudando artes, e de repente abriu-se a oportunidade de eu entrar pro ministério, através do voluntariado. E entrei, confesso que assim, meu primeiro mês eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Tipo, eu tive uma coisa muito doida que eu briguei com Deus na noite anterior, que eu falei, Deus, o que você quer da minha vida? Eu não sei, não consigo arrumar emprego. E simplesmente no dia seguinte, cheguei na aula da Bezalel e aí falou que tinha aberto o voluntariado se eu tinha interesse em participar. Aí basicamente Deus pegou o cajado e desceu nas minhas costas, né? Mostrou, olha aqui, tá aqui. E aí fui, passei, e quando eu entrei no ministério, tipo, eu levei pelo menos um mês, assim, pra entender realmente, gente, eu sou missionário. Tipo, uma coisa muito doida. E acabei criando uma paixão por isso, sabe? Tipo, eu acho incrível a gente conseguir alcançar vidas e, como eu disse hoje à noite, né, levar a liberdade que Cristo nos deu a outras pessoas que algumas nunca ouviram falar de Jesus Cristo, né? Eu acho que isso é o essencial. Nossa, muito bacana. E conta pra mim, essas peças são criação do Kaique? Deus traz para ele uma direção, ele escreve essa peça e passa para toda a equipe, para o ministério, e aí vocês disseminam no Brasil e no mundo. Como é que é isso? Exatamente. O Kaique, ele é quem escreve todas as pescas, né, basicamente. Ele recebe auxílio de alguns missionários que estão na base, né, quando ele tem alguma dúvida, ou quando ele está com um bloqueio criativo, aí alguns vão lá, auxiliam ele. A gente participa, querendo ou não, do processo criativo, porque quando a peça está pronta, a gente começa a decorar e ele vai dirigir cada equipe. Ele acaba, se colocar isso aqui, o que vocês acham? E aí a gente participa ativamente do processo criativo da peça em si. E sim, Deus simplesmente dá a revelação para ele. Tem peça que foi escrita em uma noite. Ele sentou, escreveu, e no dia seguinte, gente, a peça tá aqui, tá pronta. Essa, inclusive, eu acho que foi tipo, do nada, em uma noite ele entregou a peça. Gente, tá aqui, vamos lá, começa a ensaiar. E nisso ele distribui os personagens de acordo com como é que é a palavra? Com o perfil de cada um, né? Se você se adequa a esse, ao outro. E a partir disso ele começa a construir as equipes, né? De uma forma que não tem como colocar dois dominantes em uma equipe. Todo mundo dominante numa equipe, todo mundo fleumático na mesma equipe, porque vai acabar dando ruim. E aí ele constrói, né? Baseado nos temperamentos de cada um. E a gente sai pro Brasil e para fora do Brasil também ministrando. Hoje a gente está com 14 equipes dentro do Brasil ministrando o tribunal e 2 equipes fora, uma na Europa e uma nos Estados Unidos. O Brasil ficou esquecido. Cada fluente no hebraico aí. Que bacana.
Eu fui muito abençoado por várias peças, né? Inclusive a mais famosa, que é o Jardim do Inimigo, e marcou muito a minha vida e a vida da igreja naquela época, né? E até hoje trechos dela são usados em rios e várias outras coisas, e que realmente trazem muito impacto, né? Hoje, vendo vocês ministrar ali sobre o julgamento, é muito inteligente a forma como foi apresentada. E essa sacada de colocar cada pessoa segundo o seu perfil para fazer determinado papel, para agir dentro desse organismo, com certeza é uma jogada de mestre. Eu sou analista de perfil comportamental, formado pela CIS Assessment e também pela SLAC. Então eu trabalho com comportamento humano já desde 2017 e vejo a necessidade disso em todos os ramos, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você, algo que eu venho batendo na tecla, porque a religião, ela nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E ela começa também a apontar muita coisa como se fosse pecado, como se você não pudesse viver determinada coisa que talvez Deus até tem pra gente, mas em nome da religião você se abstém achando que aquilo seja pecado. Exemplo, a arte, o artista, muitas vezes ele é colocado na igreja de uma forma pejorativa. E não deveria ser assim no meu modo de pensar, porque Deus é organizado. Então Deus tem os músicos, tem aqueles que são instrumentistas, Deus tem os cantores, mas a igreja, de forma geral, colocou tudo como levita. E nós sabemos que na igreja não tem levita, porque o ministério levítico, além dele ser do Velho Testamento, ele faz parte de uma das tribos de Israel. Não tem nada a ver com a gente, né? Nós fazemos parte da nova aliança, temos um chamado específico, e eu acredito que Deus chamou sim artistas, que Deus tem um chamado específico, porque Ele deseja atingir todas as áreas. Então, como que alguém amante do teatro vai ser alcançado se não tiver alguém infiltrado lá dentro, né? Como que alguém, produtor de filmes, vai ser alcançado se não tiver um artista lá dentro que realmente conhece o Senhor? Então, eu gostaria assim que você expressasse aquilo que com certeza está dentro de você e dentro de todo mundo, que às vezes fica até engasgado por causa dessa maneira religiosa que muitos líderes enxergam e até atrapalham o ministério de outras pessoas, porque Deus é multiforme na maneira dele agir, né? Deus deseja manifestar a glória dele e às vezes por questões religiosas nós impedimos. Não, você não pode ser artista porque aqui só tem adorador. Aí você vai adorar a Deus com a sua arte, como alguém vai adorar a Deus com a sua pregação, como alguém vai adorar a Deus limpando o chão do prédio, ou saindo, ou produzindo, como está acontecendo aqui. Então fala pra gente aí, Sérgio. Olha, eu tenho muita ideia de que nós servimos e seguimos a um Deus criativo, a um Deus que é artista. Se você olhar a manifestação de Deus, a criação dele, é uma obra de arte pura. Principalmente nós estamos aqui no Mato Grosso, a gente está tendo um contato muito mais próximo da natureza em si do que quando estávamos em São Paulo. E se você olha assim para a natureza, poxa, Deus criou isso aqui. Isso é lindo. Ele é um artista puro. E a arte, se você pega ela na sua essência, ela foi criada como uma forma de adoração a Deus. Através da arte, através do teatro, manifestava-se uma adoração a Deus. Algumas outras regiões adoravam os seus deuses, né? Mas em si, a arte foi criada com esse intuito. O que aconteceu foi que a igreja simplesmente se afastou da arte, jogou a arte para o canto. E aqui, vamos ficar só aqui, vinculado na nossa religiosidade fechada totalmente. E o que acontece? O inimigo se apossou da arte. E hoje você olha, muito complicado você assistir uma novela, não ter alguma coisa assim que não vá fazer mal à sua sanidade cristã, digamos assim, ou a um teatro ou algo do tipo. Porque a igreja simplesmente se retirou desse meio. E assim, eu acho muito legal o papel que o Unici tem, porque a gente traz a excelência e tem conseguido voltar a igreja, a atenção da igreja para esse lado. Nós recebemos recentemente até testemunho do nosso líder no grupo de alguns atores que foram assistir o nosso musical Radassa lá em São Paulo e que saíram extasiados. Um mandou um áudio para ele falando: vocês estão de parabéns, isso está perfeito, a gente não consegue enxergar artistas que, em geral, odeiam a igreja, digamos assim, mas que se sentiram tocados e maravilhados por uma arte que foi feita por pessoas que são cristãs, sabe? Tipo, então, realmente,
a igreja precisa se voltar para isso. Eu acho que já passou da hora da igreja dar uma atenção maior para a arte, que em sua essência foi criado como forma de adoração a Deus. Eu quero dar um parabéns para vocês são fantásticos, de verdade mesmo. E uma coisa assim que me chama muita atenção, nós tivemos a oportunidade de estar com Luiz Arcanjo, Salomão do Reggae, Jonas Vilar esteve aqui com a gente esses dias, e a gente percebe que Deus tem os dele, né? E essa simplicidade que vocês carregam, com certeza isso aí apaixona mais ainda do que tudo que está sendo feito. Agora conta para mim uma coisa, tem quanto tempo que você está nesse ministério itinerante, saindo, pregando através da arte? Eu estou há 1 ano e meio, né? Eu entrei em março do ano passado. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou, que falou, puxa vida, como é que eu vou fazer? Eu acho que, pra ser bem sincero, foi sair da minha zona de conforto e conviver em comunidade, sabe? Eu estava acostumado a ter eu, minha irmã mais nova e os meus pais dentro de casa. E de repente eu fui para um lugar onde tinham 150 pessoas que eu não conhecia, morando comigo o tempo inteiro. E na turnê a mesma coisa, né? Que você não sai com as 150, mas você sai com outras 4 pessoas que aqui na equipe mesmo a gente não tinha tanto contato. Eu mesmo tinha mais contato com o Guilherme, que eu conheci ele o ano passado, mas também não era, meu Deus, somos irmãos. A gente acabou desenvolvendo mais isso agora. A Dani entrou esse ano no ministério, a Duda e a Mel também o ano passado, mas a gente não tinha tanto contato. Então pra mim o maior desafio é isso, sabe? Tipo, você entender o outro, respeitar o lado do outro, entender que eles não são iguais a você, que cada um não teve a mesma criação que você teve, não está dentro da mesma denominação que você está, não são do mesmo estado, então realmente são culturas totalmente diferentes. Eu acho que essa adaptação é o que mais impacta, mas ao mesmo tempo é aquilo que você mais aprende. Deus coloca todo mundo dentro do liquidificador e bate, faz uma vitamina e serve. Agora, fala uma palavra aí, um recado para quem vai estar assistindo esse podcast, que sente que existe um chamado no seu coração e que talvez algo ainda o bloqueia. Talvez o chamado da pessoa é esse mesmo, de manifestar o seu ministério através da arte, através de um teatro. Dentro de mim clama para que mais pessoas levantem com um ministério desse, porque ele é pedagógico, ele é lúdico, ele ensina criança, ensina adolescente, ensina adulto, ele encanta, né? Então é algo assim fantástico. E talvez quem está assistindo, dentro dele existe esse desejo e ele não sabe o que fazer, né? Ou talvez ele fica meio que reprimido, com medo de se manifestar, como esse ministério também tem o Ministério da Dança. Eu vi algo lá em São Paulo que eu fiquei assim, achei incrível. Tem um grupo de dança lá que não adianta eu acho que é Esmalho mesmo. E eles, meu Deus, o pessoal dança pra caramba. E talvez alguém tenha um chamado pra dança também e fica meio que reprimido, né? Parece que ministério é só você tocar e cantar e pregar, mais nada. Até orar parece não ser ministério, que o povo não gosta de orar, né? Então aquele que está lá do outro lado, que sente um bloqueio, qual o recado que você traz para ele nessa hora? Eu sinceramente o que eu digo é desperta. Desperta, tá? Esse é o momento. É para você sair realmente da sua zona de conforto. Às vezes o medo de ser constrangido, o medo de alguém olhar para você e falar, não, isso não sai disso, isso não é para você. Cara, se Deus está ardendo no teu coração, se o Espírito Santo está ardendo no seu coração, que esse é o seu chamado, que é para isso que você tem que fazer, desperta, sai, caminhe em direção àquilo que o Espírito Santo tem posto para você fazer, porque vidas necessitam de você, vidas precisam da sua arte, vidas precisam da sua forma de expressar a sua adoração a Deus, e é isso. Essa é a sua responsabilidade, alcance essas vidas. Eu quero agradecer, viu, Sérgio, você e toda a equipe. Deus abençoe muito a vida de vocês, conduza vocês em triunfo, por onde quer que vocês passarem. Um abração para o Kaique, para toda a equipe lá de São Paulo, que Deus abençoe muito. E esse é o nosso podcast, você não pode ficar fora. Se você deixa de assistir, você perde um bate-papo gostoso desse, com bastante conhecimento e motivação para a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo, se assim o Senhor permitir.